Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para aprender, estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários, que compartilharam os vídeos. Meu muito obrigado. Vamos, no dia de hoje, neste vídeo, nesta apresentação, iniciar, como assim digo, verdadeiramente um estudo sobre o mundo espiritual que nos cerca. Em que sentido? Iremos tratar sobre o ambiente espiritual que cerca a cada um, que cerca a nossa cidade, que cerca o nosso planeta como um todo. O tema da apresentação de hoje, então, é a psicosfera do planeta. A psicosfera do nosso planeta Terra. Essa palavra psicosfera pode trazer alguma dúvida sobre realmente o que significa, o que trata. Eu quero resumir aqui simplesmente dizendo que é o ambiente espiritual, o ambiente de energia, o ambiente de vibração que cerca a todos nós e que cerca o ambiente onde nós nos encontramos, não é? Então, quero colocar que a doutrina dos espíritos, ela coloca a classificação, a ordem de nosso planeta como sendo de provas e expiações. A ordem encaixada no nosso planeta pertence a uma ordem, a uma classificação de acordo com a evolução da humanidade encarnada e desencarnada que aqui habita, como de provas e expiações. Isto significa que dentro desta ordem tem mundos, ordens de planetas melhores e ordens de planetas menores, ou seja, não tão bons quanto nós chegamos, podemos dizer assim, porque nós já evoluímos. E nós, como sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, estamos nos aproximando de uma nova fase, de uma nova etapa do nosso planeta. Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Este vídeo, então, ele irá tratar sobre essa questão das energias que são emanadas por cada um, o quanto que ela pode ser leve e boa, ou o quanto que ela pode ser negativa e densa, não é? E através dessa vibração é que nós vamos nos encaixando nas ordens e que nós vamos nos encaixando no nosso ambiente espiritual, a nossa vibração, a nossa psicosfera. Muito bem, então quero mais uma vez lembrar a todos que este vídeo, devido às questões dele ficar um pouco longo, vou partir ele então em etapas, em partes. Acredito eu que ele terá de 2 a 3 etapas. E assim nós vamos fazendo vídeos menores de 15, 20 minutos cada um e abrangendo de uma forma possível todos os aspectos que envolvem essa temática da psicosfera. Então, convido todos a assistirem aqui esse conjunto de partes, né, que formam o todo, e vamos juntos, então, fazer o estudo da psicosfera do planeta. Muito bem, então vamos começar com uma pergunta, que muitas vezes quando falamos sobre mundo espiritual, vem uma dúvida, uma interrogação comum, muito natural. Aonde fica o mundo espiritual? Aonde fica o além? Quando nós falamos essa palavra além, logo nos surge um monte de pensamentos, imagens, histórias que já ouvimos, medos, não é? Coisas que nos assustam quando nós falamos sobre mundo espiritual, sobre além. É normal, é natural. Então pergunto para quem está me assistindo. Você tem assim uma ideia de onde é que fica esse mundo espiritual, aonde é que fica o além? Ele fica lá em cima, lá embaixo, fica em outra dimensão. Exatamente aonde fica esse local? E você se assusta quando falamos sobre o além, sobre o mundo espiritual?
Essa é uma questão tão antiga quanto a humanidade. E todos nós temos muita curiosidade de entender estas questões para que possamos nos encaixar nessa realidade e deixar essa situação de medo, de pânico, de receio que muito nos prejudica. Então, quando nós falamos sobre essas questões de além, de mundo espiritual, surge essa situação. Aonde é que ele fica? Esses estudos, então, que nós vamos realizar sobre a psicosfera, em 3 partes aproximadamente, nós vamos falar sobre situações que nos levam a perder esse medo. O objetivo de tratar sobre o estudo do mundo espiritual é perder este medo, perder esse receio, o que nos assusta. Porque quando vamos angariando informações, como nos ensina o mestre Piaget, não é? Mestre de pedagogia moderna, ele é um psicólogo e biólogo suíço, e ele criou essa teoria sobre a informação. Quando nós angariamos informação, nós vamos transformando, metabolizando, como se refletindo sobre aquelas informações e vamos criando um conhecimento. Por isso a pedagogia de Piaget é muito conhecida no trato com a educação das crianças, mas também atinge aos adultos. E nesse nosso caso aqui, de a informação transformarmos em conhecimento sobre o mundo espiritual que nos cerca, sobre psicosfera, vai fazer com que a gente gradativamente vai perdendo esse medo, esse receio. Vamos incorporando em nós esses conceitos, essas informações, e isso muito nos ajuda. Então, o objetivo então dessa apresentação que realizo é tratar sobre essas questões, sensações de medo e dúvidas e trazer respostas. Respostas que possam nos posicionar frente a uma verdade lógica, como eu já falei, verdades científicas e de bom senso. Por quê? Por que nós teremos medo de um mundo espiritual se através dos estudos que vamos realizando e que vamos progredindo, já temos uma, digamos assim, uma superficial ideia, pelo menos, de que nós somos alma e, por sua vez, somos também espíritos. Então, por que temer o mundo dos espíritos se nós também somos espíritos? Esta é a questão que nos leva a pensar: por que ter medo do desconhecido se o desconhecido é onde habitam espíritos que nada mais são do que seres humanos sem o corpo físico, enquanto que nós somos espíritos com o corpo físico? Perceberam a lógica da coisa? Como não há porquê essa questão de medo, de receio, de sustos, não é? Muitas vezes até a pessoa pode perder o sono pensando nessas questões. Então, essa série de estudos que realizamos justamente é para trazer essas informações e possibilitar que a pessoa vá construindo o conhecimento e auxiliando a perder o medo, a perder o receio e se encaixar. Todos nós somos seres humanos e somos espíritos, tenham certeza. Muito bem. Para elucidar o que nós estamos falando sobre mundo espiritual, nada é melhor do que trazermos o pensamento traduzido em uma obra do grande tutor espiritual de Chico Xavier. Falamos de Emmanuel. Não é? Muitos com certeza já conhecem, já ouviram falar, já estudaram, já leram livros de Emmanuel, que inclusive tem uma pequena história muito interessante de Emmanuel, que na Palestina, na época de Jesus, numa das encarnações de Emmanuel, ele era um senador romano de nome Publius Lentulus, não é? Tem tantas histórias na internet, convido todos a buscarem aí algum livro, buscarem a história de Emmanuel, nos enriquece muito. Muito bem, então o que é que Emmanuel coloca sobre essas questões do mundo espiritual para nos trazer essas informações e construirmos o nosso conhecimento? Trago aqui então um trecho sobre a obra Um Amor, Muitas Vidas. Alerto que Emmanuel, nesse breve texto aqui que eu vou falar, ele fala em primeira pessoa.
Então vamos à fala de Emmanuel. Tendes de reconhecer, primeiramente, que o além não é uma região. Lembra aquilo que nós estávamos falando? Onde é que fica? Emmanuel nos traduz. Não é uma região, ou seja, não está mais para cá, acima, abaixo, não é uma região. E sim um estado imperceptível para a nossa potencialidade sensorial. O que é potencialidade sensorial? Ou seja, a potência, a capacidade de sentir, de perceber. Então, o mundo espiritual ele está além da nossa capacidade de percepção. Por isso nós não enxergamos o mundo espiritual. Por isso, está aqui a explicação de Emmanuel, não é? Ou seja, é uma condição. Ou seja, o mundo espiritual é uma condição, não é uma região. A alma foi para o além, o mundo espiritual. Em primeiro lugar, não se chama de alma e sim de espírito, como eu já falei em outras apresentações. Convido todos aí a buscarem as apresentações de nosso canal para fazermos essa sequência de estudos. Emmanuel leciona então que não é um local e sim um estado corpóreo da humanidade desencarnada. Traduzindo, é uma dimensão. Então tá aí a explicação, não é? Que quando nós falamos aqui que a nossa capacidade sensorial não consegue perceber, então logo percebemos que entendemos que é uma situação de densidade corpórea. Lembrando que no mundo espiritual não há os corpos materiais, não é? Ou seja, nós estamos em espíritos. Então nós temos uma densidade mais sutil, mais leve. Então nós aqui na matéria, com esses nossos olhos físicos, não temos a capacidade de enxergar. A não ser, é claro, através do fenômeno da mediunidade. Mas essa é uma outra apresentação que eu não vou entrar aqui, porque senão nós vamos delongar demais o vídeo. Muito bem. Continuando. Entendereis, Emmanuel continua, entendereis que igualmente nós somos ainda relativos, sem nenhum característico absoluto, irmãos de vossa posição espiritual. Ou seja, Emmanuel, no mundo espiritual, está dizendo que ele é irmão nosso da nossa posição espiritual. Todos nós somos espíritos, somos seres humanos, somos espíritos. Uns encarnados e outros desencarnados. Em caminho para realizações e conquistas, a nossa evolução. Como vós outros, como quem está encarnado. Ou seja, quem está desencarnado também está lutando com dificuldades contra o seu ego, não é? Ou seja, simplesmente está sem o seu corpo, mas continua com seu ego, não é? Com sentimentos e emoções, às vezes negativos, o ego ali trabalhando, desviando a atenção da consciência, que quer aclarar, iluminar a mente da pessoa. Ou seja, em lutas e desafios constantes, buscando a sua evolução, em um corpo transitório ainda, um corpo espiritual, na verdade, vários corpos. Mas essa é uma outra história, como eu já falei. Ou seja, o espírito ele tem um corpo, o corpo espiritual. Não só um, mas vários, não é? Mas essa é uma outra história que a gente vai buscar detalhar com o passar do tempo. Senão vai transformar, vai conturbar um pouco o nosso estudo sobre a psicosfera do nosso planeta. Vamos tentar aqui resumir, então, um pouquinho sobre o que é o além. É uma dimensão espiritual onde habitam os espíritos ou almas, ou simplesmente seres humanos que perderam o corpo de matéria densa. Dando seguimento, vamos falar agora um pouco sobre essas dimensões do mundo espiritual, ainda com Emmanuel, envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias infinitas. Existem camadas de correntes mentais. Olha, isso é muito importante, esse entendimento. O nosso planeta ele é formado de camadas de correntes mentais. Já vamos explicar isso melhor. Que é o produto do que pensam, como vivem e agem os homens, encarnados e desencarnados. Então, a psicosfera terrestre ela é formada dessas camadas de correntes mentais, correntes de pensamento
energias. Então, as energias que envolvem em diversas camadas o nosso planeta, elas são formadas, elas são geradas pelos seres humanos, encarnados e desencarnados. E esta forma a psicosfera de um planeta. Então, do nosso planeta Terra, ela é, digamos assim, proporcional à capacidade de cada um ser que habita, encarnado e desencarnado aqui no planeta Terra, de emanar pensamentos. Então, quando nós emanamos os pensamentos, eles vão como se vão adquirindo uma densidade, vão se unindo a outros de mesma sintonia e vão formando as camadas. É basicamente essa a ideia. Emmanuel aqui fala sobre camadas de vibrações mentais ou diferentes, ou seja, em analogia, é igual a uma cebola, não é? Eu, em outros momentos, em outras situações, eu também falei sobre esta analogia, porque me parece assim que bem representa as camadas encaixadas uma na outra. Ou seja, a cebola não é feita de várias camadas, a gente vai descascando as camadas de uma cebola, é da mais ou menos a mesma forma. Essas camadas então formam, se juntam, cobrem, né, o nosso planeta e se posicionam e se interpenetram também. Ou seja, as camadas mais sutis, elas envolvem as camadas mais densas, mas a camada mais densa não alcança a camada mais sutil. Isso é importante, nós já vamos ver por quê. Essas camadas formam então o que se convencionou chamar de psicosfera. Mas o que vem, da onde veio essa palavra psicosfera? O que é isso? Aí nós vamos então buscar do grego. No grego, nós vamos buscar esse entendimento que significa atmosfera psíquica. Ou seja, uma atmosfera de energia do pensamento. Dos pensamentos, uma atmosfera de pensamentos. A psicosfera é a atmosfera psíquica. Ou um campo de emanações eletromagnéticas que envolvem cada ser humano e todo o nosso planeta. Então, o pensamento, ele é a emanação da energia que sai da nossa mente e do nosso cérebro. É energia. Como nós estudamos, e os cientistas, hoje, ainda mais com o estudo da física quântica, nos coloca que tudo é energia. Energias e sintonias. Então, a diferença de um corpo denso, um corpo materializado, é a densidade desta energia, não é? Então, inclusive, lembrei agora do nosso querido André Luiz, o autor espiritual de diversas obras, já falei na outra apresentação, onde ele nos diz que o ser humano é a energia coagulada, não é? Energia coagulada. E aí quando começa a ficar mais sutil, fica o espírito, ou seja, sem o corpo. Então quando coagula, quando começa a ficar mais concentrada a energia, forma o corpo físico. E veja só, os físicos e os cientistas quânticos chegaram à mesma conclusão com outras palavras. Veja André Luiz colocando isso lá nos anos 40, ou seja, quase que 100 anos depois, está aqui os cientistas colocando basicamente a mesma ideia. Muito bem, então, o nosso planeta, onde o mal supera o bem, como é o nosso, por isso provas e expiações, porque nós estamos aqui sendo provados e expiando os nossos erros, as nossas falhas. Então, o mal ainda supera o bem no nosso planeta. Então, já dá para ter uma ideia muito bem de como é que é a vibração, a psicosfera do nosso planeta e de como é que são os seres humanos em sua totalidade, em sua maioria, pelo menos aqui no nosso planeta, como é que eles emanam as suas energias mentais. Tais camadas são formadas, olha, veja o que Emmanuel fala aqui, são formadas pelos turbilhões de bons e maus pensamentos que se entrecruzam. Então são turbilhões de pensamentos do povo encarnado e do povo desencarnado, os seres humanos encarnados e desencarnados, formam turbilhões de pensamentos que se entrecruzam, interpenetram e vão se unindo em sintonia de vibração, uns mais positivos, outros mais negativos. Essa sintonia de atração ou de repulsão
obviamente estão cheias de vibrações majoritariamente deletérias, negativas, porque esse é o nosso mundo de provas e expiações. E tendem essas energias que envolvem o nosso planeta, majoritariamente negativa, a mais densa, tende a influenciar todos que aqui habitam. Veja que coisa interessante. E que perigo que acontece com cada um de nós por emanarmos pensamentos negativos, pensamentos densos. Então, o que Emmanuel quer nos alertar com essa expressão que ele colocou na sua obra, no seu livro? Que os pensamentos que emitimos, sendo bons ou maus, formam as massas de energia positiva ou negativa que se unem e cobrem o nosso planeta. Essa energia acaba atingindo a todos nós que aqui habitamos, encarnados e desencarnados, mais uma vez, repito. Mais uma vez também trago as questões de luz e sombra, um estudo que nós fizemos, o quanto que cada pessoa tem de luz e o quanto que cada pessoa tem de sombra. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para que possam buscar esse vídeo e buscar informações de tudo que eu coloco sobre luz e sombra de cada um. É muito interessante, convido a todos. Muito bem. Então ocorre que as nossas vibrações individuais produzem essa vibração no planeta. Somos o que pensamos e o planeta também, pois o nosso planeta é de provas e expiações. Vocês já ouviram essa expressão, com certeza. Nós somos o que pensamos. Conforme nós pensamos mais positivos, mais elevados, nós também nos tornamos mais positivos e elevados e assim conduzimos a nossa vida, a nossa atitude, o que irradiamos. Mas se nós, em contrapartida, formos negativos, densos e pessimistas, nós vamos conduzir a nossa vida nessa mesma forma. E isso irá se refletir na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, no que a gente pensa, a energia que a gente irradia e que as pessoas que se aproximam sentem essa energia, não é? Então veja o quanto que é importante esse entendimento. Então, o nosso planeta tem a atmosfera espiritual, psicosfera, egrégora, lembra dos outros vídeos? Esse ambiente espiritual, essa vibração que envolve a cada pessoa, a egrégora, ou ambiente espiritual, conforme a humanidade encarnada e desencarnada. É isso. Então, a nossa psicosfera do planeta ela é formada por cada pensamento, por cada pessoa. Cada pessoa vai contribuir com como que é classificado, inclusive a ordem do nosso planeta, segundo nos traz as instruções Allan Kardec, tutorado pelos espíritos de Skoll, que trouxeram todas essas informações a ele e ele nos colocou no Pentateuco, que nós chamamos Pentateuco Kardeciano, traz essas informações. Veja o quanto que nos auxilia toda essa bagagem de conhecimento para que possamos conduzir as nossas vidas de um jeito muito melhor. Bom, já ficou bastante longo essa primeira parte, eu vou encerrar então e convido a todos a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14 horas, onde ocorrerá a estreia da segunda parte. Quero deixar assim, muito importante, que não se percam as partes, ou seja, que todos que tiverem um interesse nesse estudo, principalmente nessa parte da psicosfera de nosso planeta, que aguardem as outras partes e acompanhem esse estudo para formar esse conjunto. Nós iremos ver sobre duas festas mundiais populares e que fazem esse contraponto da luz e da sombra. Vai ser muito interessante esse estudo, essa parte. E mais lá no terceiro vídeo, muito provavelmente vai ter o terceiro, eu vou falar também de um outro assunto muito importante que trata sobre a psicosfera do nosso planeta, mas eu ainda não vou falar sobre isso. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir e vamos aqui fazer a nossa breve prece. Vamos rogar então ao Mestre Jesus que possa envolver a cada um de nós com muita paz, muita luz, muito otimismo, muita vontade e força de acertar, de conduzir as nossas vidas sempre de uma forma
positiva e que possa nos envolver com toda a luz e toda a paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.